Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 254 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Sara, que com certeza mandou Deus Não Está Morto para todos os contatos do seu celular. Só que não. Eu sou a Sara e estou aqui com o Thiago, que tem a envergadura para falar que Deus não está morto e ainda por cima ressuscitou Jesus. Olha só, teológico isso. Eu sou o Thiago, estou aqui com a Glória Fizibá, que virou ateia, ficou rica e trocou o carro Apollo por um Jetta. Que isso? Nunca. Eu não peguei referência nenhuma. É referência a alguma coisa isso? Não é ateísmo e apologética? Jetta. Ah, Fê! Ele tá elevando o nível das tiradas dele, gente. Tá ficando difícil de entender, né? Tá andando muito comigo, né? Eu sou a Glória e estou aqui com o Paulinho, que não é o Paulo do discurso apologético de Atenas, mas é o Paulinho que resolveu gravar um podcast sobre o assunto. Olha só, alto nível a nossa abertura aqui hoje. E nós estamos aqui, nós quatro. Quer dizer, eu e o Thiago quase não vamos falar hoje, já sei disso. Não, mas o que falta de tamanho em mim sobra em você, então tá tranquilo. Tá equilibrado também. E o que tem de masculinidade em mim, enfim. E nós estamos aqui pra debulhar um pouquinho mais o tema levantado nas últimas semanas pelo filme Deus Não Está Morto, um filme cristão, evangélico não necessariamente, filme cristão, né? Gospel. No cinema, né, que passou no cinema, tá no Netflix, isso eu achei bem legal, cair no Netflix já direto, assim. E assim, nós não vamos necessariamente falar do filme, vamos falar também, mas não vamos discutir o filme profundamente, porque isso já foi feito no No Barquinho Express, que entrou no ar semana passada, em que eles discutiram o filme, tá em irmãos.com esse programa, dentro do podcast No Barquinho. E o Thiago, que não participou, que foi excluído do programa, tá aqui com a gente. É isso, virei co-editor do irmãos.com e saí do meu próprio podcast. Tava doido pra falar, né? É o Jonas, jogaram no mar, gente. Jogaram no mar e... Mas nem o peixe quis. E a gente vai discutir o tema levantado, a discussão feita no filme. Se você não assistiu o filme, talvez queira não assistir, assista. Ou talvez nem queira assistir. Então se você não quer assistir o filme, você pode ouvir esse programa também. Se você já assistiu, também pode ouvir. Se você pretende assistir, não se preocupa com alguns spoilers. Nós vamos falar sobre eles aqui também, mas como eu disse, não será um programa exclusivamente sobre o filme. Nós vamos discutir o tema levantado pelo filme Deus Não Está Morto. Deus Não Está Morto. Veio com um barulho grande, todo mundo falando sobre isso. Facebook, né, nosso círculo, pelo menos do Facebook, todo mundo super elogiando o filme, uma iniciativa maravilhosa e tal. Mas parece que nós aqui como maioria não curtimos assim de dizer, nossa, é um filme que vai mudar o mundo, que vai converter todos os ateus ao cristianismo, porque tem provas irrefutáveis de que a Bíblia é a palavra de Deus e enfim e tudo mais. Assim, eu não sei se o filme foi feito com a intenção dos cristãos terem alguma base de argumentação ou se foi feito para os ateus. De qualquer maneira, não falhou prestou um miseravelmente. serviço. Miseravelmente. Porque assim, quem é ateu olha para aquilo ali e vai rir até chorar, até ver Deus. Se não levantar e sair daí. E quem é cristão, vou falar, quem achou bom é porque nunca leu nada de apologética, nem leu nada de filosofia, porque o filme é fraco. O roteiro do filme é muito fraco. O roteiro a ideia é fraquíssimo. As falas são fraquíssimas também. E os as resoluções, as coisas do jeito que acontecem. A ideia de fazer um filme que chamasse a atenção de ateus e de cristãos e que mostrasse de alguma maneira a apologética de uma forma simples para as pessoas no cinema é legal. Só que a execução foi horrível. Foi um filme feito por cristãos. Ou não, hein? Eu começo a achar que foi um ateu que fez esse filme. Que aí faria muito sentido. E assim, o roteiro é feito por cristãos pra convencer ateus e árabes, muçulmanos, enfim, tudo mais.
Aí eu pego assim e penso, se um ateu pegasse esse filme e falasse assim, eu posso reescrever uma frase? Com essa frase ele reescreveria e mudaria todo o rumo da história, porque existem argumentos ateus muito mais fortes do que os dados do próprio filme. E argumentos cristãos também. Tem uma parte do filme que o menino cita o Stephen Hawking, e assim, com o próprio final de um livro do Stephen Hawking, você pode destruir o argumento que o professor usou. Aliás, o Kevin Sorbo, a melhor coisa que ele fez falando de Deus foi o seriado de Hércules, né, gente? Quem que é o Kevin Sorbo? O professor do filme. Ah, tá. Ele é o Hércules! Ele é o Hércules, Olha só! Porque você pensava, nada pode ser mais tosco do que o Hércules. Aí vem o quê? Deus não está morto pra derrubar esse mito. Mas ele é um bom ator, né? A atuação dele é boa. De todas as atuações, ele foi o que, sim, que mais única que presta. Também, gente, vamos concordar com o negócio, né? O restante também, eu odiei, sinceramente, vou dar logo minha opinião, eu odiei o filme, pronto. Eu vou falar, aquele filme tem o mesmo propósito da namorada do garoto do filme. É insosso, não tem argumento, pretende ser uma coisa que não é e irrita. É a mesma coisa, cara. E essa é a definição do filme. É a mesma coisa, é assim, a gente de repente, a gente tem esperança de que algo mais inteligente do que Prova de Fogo e Desafiando os Gigantes vai aparecer, né? Aí você vai pra assistir o filme com a expectativa, chega lá, o filme é tão ruim quanto. Não, tão ruim quanto não. Não, cara, é o mesmo clichêzinho de sempre. Não, eu achei é pior. O filme muito ruim. Obrigado, Sara. Tá, eu fiquei com medo de falar isso e ofender alguém, entendeu? Não, é pior. O Desafiando os Gigantes eu acho horrível aquele filme, mas assim, Prova de Fogo é N vezes melhor do que Deus Não Está Morto. Eu achava que eu ia odiar Prova de Fogo, e Prova de Fogo, assim, é muito melhor, pode ser usado em terapia de casal, pra quem pretende casar, pra quem não vai casar, pra, enfim, você com seu cachorro, com seu gato, do que Deus Não Está Morto. Você tem muito mais aplicação nesse filme, e é o público mais específico do que Deus Não Está Morto. Que, aliás, parte de uma premissa errada. Que quando fala Deus Não Está Morto, ele tá evocando Nietzsche. Que usou isso em Assim Falou Zaratustra, e se eu não me engano, na Gaia Ciência. Só que, gente, vamos pensar o seguinte, Nietzsche era ateu. Quando ele diz que Deus está morto, ele quer dizer o conceito que a humanidade tem sobre Deus. Que se ele é ateu, parte do princípio que ele não acredita em Deus. Logo, você não pode matar uma coisa que você não acredita. Então o filme já começa errado aí. Eu também, quando eu vi o título do filme, já comecei a pensar em todo esse contexto. Eu não sabia tantos detalhes do Nietzsche, mas em todo esse contexto, e eu sei muito bem que é uma metáfora, né, que ele faz quando ele fala sobre isso. Mas assim, fiquei satisfeito com a explicação que o professor deu. Quando ele fala que o Nietzsche fala que Deus está morto, ele faz até, tirando todas as metáforas que envolviam o contexto, o que ele quis dizer, tal, o que significa isso, tal. Então ele fez esse contexto quando ele coloca essa frase lá, né. Mas, claro que o filme todo se baseia nessa ideia e nessa frase do Nietzsche. Que é tirada de contexto. Gente, olha só, eu tô aqui pensando agora, na verdade, eu acho que o filme é um grande comercial do News Boys. se a gente pensar sobre esse ângulo aí da publicidade, aí faz sentido, e aí o filme atingiu o objetivo. Se não, meu amigo, é muito ruim mesmo, porque quando a questão toda é que o menino precisa provar pro professor que Deus não tá morto. Só que é feito de uma maneira tão banal, o filme cai em tantos clichês, e ainda tem isso, é clichê, as coisas acontecem do nada. Sem explicação, e eles forçam. O final do filme, então, é uma forçação de barra que, assim... Eu não estudei tanto sobre o filme. Você sabe dizer se é baseado em alguma obra, algum livro? É baseado no baseado, né? Não, né? Ele nasceu como filme mesmo. Eu acho que não. Eu perguntei isso porque parece aqueles filmes adaptados de livros que tem um roteiro muito grande e tal, tem um enredo grande no livro. É cheio de plots, aí tiveram que adaptar, tipo Anjos e Demônios, né? Foi bom você falar isso de plot, porque parece que eles tentaram imitar uma coisa assim, meio Crash, meio Babel, que são várias tramas que se intercalam. Se intercalam e se encaixam. Só que assim, aquilo ali é o samba do afrodescendente com esquizofrenia.
pra ser politicamente correta. O pagode, vai. Porque, gente, não faz sentido. As tramas são um emaranhado, assim, louco. A argumentação o tempo todo é fraca. Eu não tenho como... Tudo que eu já falei nesse podcast que era ruim, penso que esse filme é pior ainda. E elas não se encontram, né? Eles se encontram num show, mas a história mesmo não se encontra. E o filme não tem fim. Se você pensar bem que esse negócio fica solto, o ar é pluft. Eles não finaliza com contexto. Mas pensando assim, esse filme funcionaria de algum jeito? Quer dizer, com outros argumentos, isso seria mais convincente? Sim. Você acha que sim? Pensando em toda a história, o professor desafia o aluno tem que provar. Sem contar que mostra ele gastando tanto tempo fazendo a tese, não mostra ele montando aquelas apresentações incríveis de PowerPoint com vídeo e animação, que ele levaria muito mais tempo para conseguir fazer. Mas então, como esse filme funcionaria, já pensando na nossa discussão aqui? Então o nome do podcast passou a ser, então, Consertando o Roteiro de Deus Não Está Morto, é isso? Ressuscitando o roteiro de Deus Não Está Morto. Bom, partindo do princípio que o termo apologética vem da palavra grega apologia, que é defesa, ou uma resposta, teriam que mostrar conceitos de filósofos ateus e também embasar isso com apologetas cristãos que já foram ateus, não são mais. Elevar o nível da discussão, porque o nível da discussão ali é muito raso, é muito raso, superficial demais. Não, as frases são jogadas ao vento. Ele começa a discussão contrapondo criação e evolução. Eu acho que não é por aí, porque é uma discussão ainda tão milenar que nunca chegou a conclusões conclusivas, né? Fica só no eu acredito nisso, eu acredito nisso. No fim, todos precisam ter fé e boa. E assim, provar que Deus existe, ninguém vai provar. Assim como não vai provar que Deus não existe também. Ele levanta esse tema, inclusive, né? A discussão dele começa por aí, achei interessante. Poderia partir daí e apresentarem argumentos dos dois lados, dos filósofos ateus e dos apologetas. Sim, seria mais interessante se houvesse o embate mesmo, né? Sim, e fazer uma discussão alto nível. Pá de lá, pá de cá. Você manda de lá, manda de cá, mas mantendo o nível, não frases soltas assim, e o aluno não sei o que responder e não sei o que. Lembrei do pastor também, o plot do pastor, Senhor amado. É de doer. É incrível, incrivelmente fraco. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que os roteiristas, na hora de montar, na hora de criar o roteiro, o cara não tava pensando no público-alvo, não? Fala assim, cara, eu não vou aprofundar muito. Quem é o público-alvo? Então, essa é a coisa. Exatamente. Essa é eu já acho que o público-alvo do filme é crente. Tá. Não, mas é crente não quer dizer crente universitário, né? No final eles até falam, eu vi nos créditos que eles falam que esse filme é dedicado a todas as organizações que trabalham nas universidades para defender a fé e tal. Aí fala de uma lista gigante lá. Tá, mas essa universidade aí então escreve com H e C cedilha, né? Porque que padrão é esse de universitário, meu pai? Deixa eu defender meu ponto. Porque eu tô dizendo isso. O plot principal é o menino. Então a ideia é colocar o espectador do filme no lugar daquele garoto. Logo, você entende que o público-alvo do filme não é ateu, cara. Não é gente que não é crente. Mesmo porque, ateu vai ficar irritadíssimo com esse filme e não sei o quanto vai ajudar ele a conhecer a Deus. Exato. Árabes e muçulmanos? Nem pensar. Que figura é aquele? Que personagem é aquele, cara? Só eu que fiquei irritado. É o estereótipo mor do muçulmano, né? Mas todos os personagens são estereótipos. Sim. São. O que eu não entendi foi um santinho, um anjinho, sei lá, na mesa do pastor. Ele é reverendo, né? Ele não é pastor, ele é aquela coisa... O americano tem um pouco disso, né? Aquele padre que é pastor e aquela coisa meio misturada. Assim, mas tem santo? Não, é porque lá não tem essa cultura tão contra os ícones, assim, as imagens. Eles não usam da mesma forma que um católico brasileiro usaria, mas... E não deixa claro se ele é pastor ou se ele é padre. Ele é um cristão, ele é um líder cristão. Tanto que na lista das entidades que trabalham nas universidades, a segunda é uma entidade católica. Então ele tá defendendo o cristianismo, né? Não tá defendendo a fé evangélica. Isso eu percebi no filme todo. Não entra nessa questão. E
Então, voltando ao ponto que eu comecei lá, o que eu pensei foi o seguinte, cara, os roteiristas, por entenderem que o público é o público do evangélico médio, eles não capricharam no roteiro, não quiseram aprofundar a discussão, porque quiseram, eu tentando salvar o roteiro, pensei assim, porque quiseram iniciar as pessoas na apologética. Se o objetivo do filme foi esse, beleza, algumas pessoas se despertaram pra ver assim, cara, existe uma discussão lá fora que eu não conhecia e que eu preciso conhecer. E agora prova disso, eu concordo. Vai caber as pessoas irem atrás das informações. Eu espero que as pessoas tenham Mas, gente, olha só. Prova disso é que muita gente gostou, amou o filme, tá assistindo e reassistindo pra decorar os argumentos e discutir com as pessoas. Exatamente. Medo. Então, mas isso pode despertar um desejo da pessoa conhecer. Eu espero que a pessoa comece a correr atrás de livros. O Bibo até fez aí um BT Papo, que eu recomendo que vocês assistam, e ele recomendou vários livros no final do BT Papo lá, do vlog, do BT Vlog. Assistam lá e vejam as recomendações dele. Gente, só fazendo uma analogia, imagina que você quer fazer alguém se interessar por você. Aí você coloca uma roupa assim, bem mais ou menos, tá entendendo? Sai sem escovar os dentes, descabelada. É que depende o tipo de pessoa que você quer atrair. Tá querendo atrair mosca, né? Quem usa. Saiu assim um triplo full Eu acho dentro de que casa. Eles foram atirando pra todos os lados, né? Porque concordo. Teve mesmo essa ideia de iniciar as pessoas, ou pelo menos eu espero, como o Thiago falou, mas eles também usaram narrativas assim muito melosas, aquelas historinhas pra tentar emocionar as pessoas. Então eu acho que foi sem foco. Eles não tiveram um público, eles quiseram atingir todo mundo. Vamos dar um jeito aqui de colocar uma historinha dramática, vamos colocar uma emoção. Eu confesso que a história da muçulmana lá, por mais que eu ficasse assim, meu, que absurdo, que estereótipo e tal, a hora que ela toma a decisão e encara a realidade, eu me emocionei. Eu acho que aquela foi a melhor história das que eles contaram ali. Mas assim, um muçulmano vendo isso, o que ele vai fazer? Não, é isso aí mesmo. Todo mundo. É por aí mesmo, sabe? Olha o preconceito. Então, como estratégia, eu não entendo que tenha sido a melhor. Mas acaba atingindo o público. É a mesma coisa, meu querido. Você que tá aí atirando pra tudo que é lado, em algum momento teu torpedo vai pegar algum tribo full, mas tu tem que ter foco, senão vai atrair qualquer coisa. O nível vai ser baixo. Algum de vocês já teve uma situação parecida com a do nosso protagonista aí em seu ambiente universitário? Já. Já, Glória e Sara? Como é que foi? Bem, no meu caso foi justamente com o professor de filosofia. Olha só. O meu professor de filosofia, eu cursei direito, e aí a nossa turma reclamava bastante dele, porque o pessoal da turma da noite tava vendo Platão, Sócrates, aquela coisa, enquanto que o nosso professor, ele dividia o curso em 2 partes. A primeira parte era lógica, o que é bastante válido, porque, bem, você vai estudar lógica, né? Raciocínio lógico é válido pelo menos para concurso público. A outra metade foi mesmo uma doutrinação ateísta. Tanto que ele recomendou que a gente lesse um livro de um dos 4 cavaleiros do ateísmo, né? Como é chamado Dawkins, o Hitchens, falecido Hitchens, o Harris e o Daniel Dennett. Foi desse Daniel Dennett a gente leu o livro Quebrando o Encanto, que basicamente diz que a religião é fruto de um meme, que seria um gene que te dá essa falsa ideia de que Deus existe e tal, e que no final das contas ele serviu para a sobrevivência da espécie, serviu para evolução. Então é como se esse meme se reproduzisse nas pessoas. É um meme teimoso, né? Então foi metade do curso só sobre isso. E aí ele atirava mesmo, dizia que design inteligente é a mesma coisa que criacionismo, e atacava muito cristão. O fundo não era só Deus de maneira geral, mas o cristianismo de maneira mais específica. É aquela pessoa que no filme foi chamada de antiteísta, né? Não é nem o ateísta, é o antiteísta, aquele que é contra tudo que é relacionado a um Deus, né? Pois é.
E você, Sara? O meu foi quando eu tava ainda, acho que, sei lá, na 4ª série, a professora chamou minha mãe no colégio, porque eu não quis escrever na prova. Era alguma questão que falava sobre evolução e eu coloquei que eu discordava. Aí deu uma celeuma. E um tempo depois, num outro colégio que eu tava, o professor me botou pra fora da sala, porque ele começou a falar que o universo veio do nada e tal. E eu comecei a perguntar pra ele, tá, mas de onde veio isso? Aí ele é das partículas não sei o quê. E as partículas vieram da onde? Dos minúsculos não sei o quê. Vieram da onde? No final ele ficou tão irritado com aquele vieram da onde, que ele não sabia de onde tinha vindo. Ele falou, sai da minha sala agora. Aí depois... Isso foi tipo na 5ª série, eu acho, 6ª série. É legal que nessa fase a gente acha que tem a resposta pra tudo, né? Que ele vier falar, eu vou ter uma resposta pra isso, mas daí você percebe que o buraco é mais embaixo, né? Depois ele pediu desculpa, deixou eu entrar na sala de novo, mas... Aí no final a Sara descobriu que ele odiava Deus. Ele não acreditava em Deus. Você perguntou pra ele, você odeia Deus? Você odeia Deus? Na faculdade eu também tive professores que... Não tem jeito, cara, o ambiente universitário, ele é assim. Não tem como. Eu costumo dizer que lá é a igreja da ciência, né? Tem até uma música da banda chamada Período Letivo, que eu recomendo muito que a galera ouça, que é uma banda universitária. São universitários que resolveram criar uma banda e as letras deles têm esse viés apologético. Tem uma música que chama Contra o Amor Não Há Argumentos, em que ele fala assim, ó: se não existem evidências pra lá e pra cá, se no fundo tudo é crença, não chame a sua descrença racional. A letra da música é essa, é tapa na cara mesmo, assim. E assim, esse ambiente é desse jeito. Eu tive um professor na faculdade de História da Arte, se eu não me engano, eu acho que foi História da Arte, que ele vinha pro fundo da sala, que era onde eu e um outro amigo meu, cristão, sentávamos. A gente sentava junto, né? E ele parava a aula dele no meio, mandava a galera fazer exercício pra ele vir conversar com a gente e debater esses assuntos, cara. E ele começava a atacar o cristianismo historicamente, falando que a igreja é católica. Aí ele falava, eu tenho raiva da igreja evangélica não, eu tenho raiva da igreja católica. Aí começava a falar, porque o Papa tal fez isso, o Papa tal fez aquilo, outro. E começava. E vindo. Aí a gente aproveitava e... Você aproveitava e falava, a igreja católica é isso mesmo. Eu admito que às vezes eu me apoiava muito no meu outro amigo, o Diego, que me ajudava bastante, eu aprendi pra caramba com ele. E a experiência que a gente teve nesse período foi conseguir evangelizar um ateu, amigo nosso, que acabou se convertendo depois no final. Foi bem interessante, cara. Foi uma experiência assim, que eu guardo, né? Eu guardo muito no meu coração essa experiência. Aliás, até um alerta, pra quem for discutir e quiser pegar a questão da história, gente, a história é podre porque o ser humano é podre. A gente nasceu em pecado, tá em pecado. Se você pegar a história da Bíblia, você fica de cabelo em pé, porque assim, basta não seguir a vontade de Deus pra fazer coisas atrozes. Então, assim, a apologética é a defesa da fé e não das pessoas que dizem ter aquela fé e que de fato têm aquela fé. Porque, tipo, você pode ser cristão e você vai continuar fazendo besteira. Alguns mais, outros menos. E uns cara de pau vão dizer que são cristãos e não são nada. Isso aí ele vai tratar com Deus. Se a gente for olhar pela história da igreja... Realmente, a vontade é de tipo, não existe Deus. Só que Deus está acima do que a gente faz. A questão toda é essa. Se ele dependesse da gente, nossa, nem eu acreditaria em Deus, porque a humanidade é horrível. Um outro desafio que a gente tem também é o desafio do ambiente de trabalho, né? Também é muito secularizado. Eu passei há pouco tempo, coisa de 6 meses, por uma sabatina, cara, da minha chefe e uma outra amiga do trabalho. A gente foi almoçar juntos e elas fizeram uma sabatina comigo sobre o cristianismo, cara. Olha só. Assim, são duas universitárias, minha chefe é mestra em psicologia, então sabe pra caramba, e começou a me perguntar um monte de coisa, começou a perguntar, e eu fui tentando defender, eu fui tentando explicar, e na medida do possível falando do evangelho. No final, a menina acabou me dando um livro do Nietzsche, Jesus Cristo... Como é que é o nome do livro? Não sei se vocês conhecem. É um livretinho, cara, mas eu acabei nem lendo o livro, tá guardado. Eu tenho que ler, cara. Eu tenho que ler esse livro. Eu preciso. Cuidado. Se vocês estivessem na situação do nosso protagonista lá, no primeiro dia de aula, aquela conversa toda, tal, vocês encarariam o desafio?
Pra quem não assistiu o filme, né, ele é desafiado a, por meio de algumas palestras, provar que Deus existe. Sob pena de perder aquela matéria que iria atrapalhar, porque ele tava no primeiro período de direito. Eu, no caso, eu sairia quando ele fala assim, você pegou essa aula achando que seria um passeio e percebeu que não é? Sai agora. Aí, tipo, filosofia eu faria nessas condições, né? Inclusive eu fiz, né, filosofia. Todos nós fizemos filosofia na universidade. O rapaz avisou pra ele, né, na hora que ele foi fazer a inscrição, ele tá com uma cruz no pescoço, com a camisa do Newsboys, e ele fala assim, tem certeza que você vai fazer com esse professor? Porque ele é quase ateu. Um coliseu, né? É um coliseu. Ele avisou, ele falou, não, meu horário tá apertado, não sei o quê, só dá pra ser, vai bagunçar toda a minha agenda, enfim. Mas vocês encarariam esse desafio? A pergunta não é assim se você está preparado pra encarar esse desafio, mas se essa é a melhor forma de defender a sua fé. Eu acho que ele não teve opção, né? Quer dizer, a opção que ele tinha era escrever no papel Deus não está morto, mas logo depois, como ele não escreveu, o professor já o desafiou a provar que Deus não estava morto. Então é como se ele não tivesse opção de, não, vamos na conversa e tal. Não, ele não quis isso. O professor já colocou ele bem no canto, né? O personagem era um cara que dá pra ver assim, que ele tava num dilema, né? Defender a fé dele, negar Deus diante das pessoas e diante do próprio Deus, não é isso? Aí depois ele vai conversar com o pastor cita um texto que diz que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus, não é isso? Sim. Então acho que isso colaborou pra esse dilema, pra ele tomar essa decisão de aceitar o desafio. Você aceitaria, Thiago? Cara, eu acho que sim. Do jeito que eu sou, eu acho que eu aceitaria, sei lá. O risco de acontecer o que aconteceu de fato só pelo mover do Espírito Santo mesmo, né? Porque com argumentos é muito difícil. É impossível. E principalmente com com professor de universitário, né, cara? Tá, o cara super preparado. O cara tá muito acima, ele tem muito mais conhecimento do que um calouro, cara. Não tem nem como comparar. E outra discussão que a gente traz pra cá, e que eu acho que a gente já fez até no Vida de Universitário aqui no Irmãos.com, é se a igreja ela tá preparando os jovens pra encarar esse tipo de desafio que eles encaram, que eles vão receber na faculdade. E o cara chegou na faculdade, o primeiro desafio que ele vai ter é esse, o de ter a fé dele confrontada. E o cara que não tem a fé dele embasada, não tem argumentos pra, no mínimo, se defender, ele corre o risco de fraquejar e de repente cair, cara. Ô Paulinho, olha, achei interessante, lembrando de um outro podcast que a gente gravou, você botar aí o link, o Crise de Fé, porque assim, na verdade, nenhum argumento vai convencer ninguém, nem quem é agnóstico, nem quem é ateu, nem quem está predisposto a ser cristão. Como tem aquele bom e velho versículo lá de Hebreus, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e é a prova das coisas que não se veem. A partir do momento que você vê, deixou de ser fé. Porque você está acreditando numa coisa que... Deus. Você não vai ver Deus, quer dizer, espero algum dia quando eu for arrebatado ou quando eu morrer, mas aqui, assim, em vida, e a gente vê Deus o tempo todo e a gente não percebe. Quando você vê, tipo, sei lá, um passarinho colorido voando, um peixinho, seu filho, gente, um negocinho que junta um espermatozoide e um óvulo e vira uma criaturinha completa... É o que Davi fala nos Salmos. Isso aí, gente, não tem como explicar. Só que por argumentos você não vai provar. Se a pessoa não quiser aceitar aquilo ali, ela não vai aceitar e não tem argumento lógico ou ilógico ou que seja que vai fazer com que ela acredite, porque é fé mesmo. Porque o papel de convencer é do Espírito Santo, não é nosso, né? Sim. Nosso papel é de pregar o evangelho. Sim, e também não ache que você discutindo com um ateu, você vai conseguir convencê-lo. Não vai, porque em algum momento ele vai te pegar e você vai ficar sem resposta. Ou por mais respostas que você dê, você tente provar por A mais B que você tá certo, se ele não quiser acreditar, ele não vai. Quem vai fazer a ação é o Espírito Santo. Acho que argumentos racionais não vão chegar. Esse é o ponto, é isso que me incomoda no filme, né? Existe racionalidade na fé, mas não é a razão, não é a racionalidade que vai salvar ninguém. Quem vai convencer é o Espírito Santo, isso aí. Uma coisa interessante é que não mostra o cara orando, né? Pedindo direção de Deus. Ele vai nos livros, vai na biblioteca e tenta todos os argumentos. E parece, ele se sente muito assim como um advogado, como se Deus precisasse... Ele fala isso. Eu sinto que Deus quer que eu o defenda. Isso é muito bizarro. Ele encarava como uma experiência. Na verdade, ele estava encarando como uma experiência, né, cara? E assim, a gente não tem como julgar a experiência das pessoas, né? Que é algo muito íntimo, não tem como dizer.
Não, mas assim, uma coisa é você ser uma ferramenta na mão de Deus. Quem é cristão, e você que tá ouvindo, porventura, se você é cristão, você tem que ser uma ferramenta na mão de Deus. Outra coisa é, você não é advogado de Deus. Você não tem que provar que Deus é lindo, fofo, cheiroso, maravilhoso, que Deus é Deus. Deus se basta. Se alguém chegar pra você e te perguntar, olha, Deus é isso na minha vida. Agora, não pense que muito que você vai falar ou pouco que você vai falar vai convencer alguém. Que Deus não precisa de advogado. Na verdade, é a gente que precisa de advogado, que é Jesus. A própria apologética, ela é dividida em duas áreas, né? A ofensiva e a defensiva. Como que a gente tem que encarar essas situações, né? A gente tem que ir e sair nessa de, olha só, vamos entrar em todos os fóruns ateus da internet. Esse negócio de fórum é meio antigo, né? Mas ainda existe. E vamos entrar lá e vamos debater e quebrar esses caras e tal com a palavra de Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não, aí já tá se desfiando daquilo que diz primeira carta de Pedro 3,15, né? Que diz, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Uhum. Então você não vai se colocar num fórum, ainda mais porque muito dessa discussão é baseado em falácias lógicas. Uhum. Sim. São coisas que não fazem sentido, que são contradições e quem não conhece mesmo vai ser pego, não vai perceber e não vai conseguir responder, não vai conseguir sair dali. Agora, a diferença entre ofensiva e defensiva é porque a gente pode defender a fé de duas formas. Uma é respondendo às acusações, estar na defensiva mesmo, né? Então vem todos aqueles argumentos contrários e você tem que estar preparado para rebater, né? Para ter uma resposta. E a ofensiva é quando você faz uma apologia no sentido de enaltecer, né? De mostrar a vantagem ou, enfim, a excelência do cristianismo em relação a outras posições. Sim, ela deu um coice em mim bem sutil, né? Não. Tipo, nada a ver ofensiva que você tá pensando. Não é o que ofende, né? É o que propõe. É o que propõe. Entendi. Mas existem vários métodos, né? Porque você pode defender a fé de maneira filosófica, de maneira científica, enfim. Mas os dois principais métodos são chamados de evidencialista e pressuposicional. O evidencialista, como a palavra já diz, ele vai se basear em evidências. Ele vai buscar todas as evidências, inclusive científicas, para tentar fundamentar os seus argumentos de que Deus existe. No final das contas, o objetivo é chegar no logo Deus existe. Mais ou menos o que faz o Adalto Lourenço, um cientista cristão muito famoso. Ou mais precisamente ainda o William Lane Craig. William Lane Craig, que não é brasileiro, né? Não é brasileiro, Tem os livros apologéticos. Isso. Agora, já o método pressuposicional, ele não vai tentar provar que Deus existe, muito pelo contrário. Geralmente, os apologistas pressuposicionais vão dizer que você evite, inclusive, tentar provar que Deus existe. Por quê? Porque pelo nome já disse que você vai tomar aquilo como um pressuposto. Já é pressuposto que Deus a Bíblia existe. faz, né? E aí que tá. Romanos 1 vai dizer isso, né? Não, Gênesis 1:1 diz isso. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Não se preocupa com o que vem antes, né? Exatamente. Agora, a vantagem do método evidencialista é porque ele tira obstáculos, né? A gente nunca vai convencer alguém, como a Sarah estava falando, a gente não vai conseguir convencer as pessoas através dos nossos argumentos, porque é trabalho do Espírito Santo mesmo, o convencimento. Mas a gente pode tirar obstáculos, né? Às vezes a pessoa está sendo enganada por algumas coisas que ela ouviu na internet ou em alguma novela, enfim, sendo que aquilo são mentiras e que podem ser facilmente dissipadas, né? Então tem a vantagem ainda da apologética trabalhar com evidências e mostrar que, olha só, eu tenho tais e tais evidências que mais provam a minha posição do que a posição contrária. Elas estão a meu favor e não a favor do contrário. Então vale a pena. Só que é aquilo, o embate não vai salvar ninguém, né? A gente não pode forçar nada nas pessoas. A gente tem que não ter nenhuma outra motivação no seu amor, né? E aí eu repito a música do período letivo: contra o amor não há argumentos.
Outra coisa sobre a apologética que eu acho importante que a gente vai trazer aqui é a importância do nosso testemunho pessoal. Não só da nossa vida, porque a gente tem que... Quem diz que ama, né? Quem diz que ama a Deus tem que viver como ele viveu, né? Nós temos que andar como ele andou. Mas é também de que você esteja preparado, prepare num textinho, contando qual é a sua experiência com Deus. Como que você se converteu, ou talvez se você já nasceu em lar cristão, mas conte a sua experiência com Deus. Esteja preparado para que, na hora que alguém te pergunte, você tenha como compartilhar essa experiência. Porque é o que mais toca as pessoas, é a nossa própria experiência, né? Seria o testemunho verbal mesmo, além da vida da pessoa, né? É, exatamente. É bom que a gente tenha algo pronto, assim. Prepara, escreve lá e esteja preparado para repetir, para dizer àquela pessoa, para você não ficar assim, então, é que eu fui, não sei lá, na onde, aí fica meia hora falando e não diz nada. E claro que não precisa nem dizer, mas o testemunho de vida também é essencial pra você mostrar que Deus faz alguma diferença na sua vida, né? Até porque você só tá tentando convencer a pessoa porque tem que ter feito uma diferença na sua vida. Porque senão, pra que você tá? Primeiro conserta a sua vida, depois você vai tentar convencer os outros. Afinal, se não faz diferença, que diferença faz? Pois é. E só pra lembrar também que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, contra um sistema de pensamento que está estabelecido. Então por isso a importância da gente se preparar muito bem. E aí que tá, né? A gente falou aquela hora lá, né? A igreja tá preparando as pessoas para esse ambiente, para o ambiente universitário, ou mesmo para esse tipo de discussão. Eu acredito que a melhor preparação que a igreja oferece é o ensino da palavra, né? Ensinar a Bíblia. Você não precisa ter uma ilustração clássica, né? De que as pessoas que aprendem a identificar notas falsas em algum banco nos Estados Unidos, Banco Central americano, aquelas coisas, né? Do hemisfério norte. Eles não aprendem a reconhecer uma nota falsa. Eles aprendem todas as características da nota verdadeira. E quando eles virem uma nota falsa, eles vão saber que aquela nota é falsa, né? E da mesma forma, a gente como igreja, a gente tem que oferecer o verdadeiro, oferecer o ensino da palavra para que as pessoas consigam saber do que se trata a sua própria fé para poder rebater ou mesmo anunciar esse evangelho às outras pessoas, né? Acho que a melhor preparação é o ensino bíblico. Paulinho, acho que tá faltando uma coisa além disso, concordo com você plenamente, mas antes disso, vem uma coisa que falta muito na igreja, e eu tô falando porque eu senti falta, uma coisa que eu senti falta desde criança porque eu nasci na igreja. É o estímulo ao pensamento. Sim, claro. A igreja não estimula as pessoas a pensarem por si só. É o que a gente tenta fazer aqui, né? Exatamente, é o que a gente tem tentado fazer com os podcasts. E as pessoas que pensam na igreja, as pessoas que questionam, que tentam entender, que tentam raciocinar e compreender logicamente as coisas, elas são jogadas para escanteio, são encaradas como pessoas fracas na fé. E isso talvez dificulte muito, porque as pessoas, elas automaticamente, por serem tratadas, por verem outras pessoas serem tratadas assim, elas recuam, e aí elas passam a andar junto com o rebanho, vamos dizer assim. É o medo de questionar, junto com o gado, exatamente, junto com o gado, sabe qual é? E o cara tá olhando o gado indo pra lá e tá comendo o matinho ali, ele vai comer o matinho, e aí vai indo de domingo a domingo na gritando igreja. Aleluia. Não, gritando glória. Gritando glória. E o cara não é ensinado, não é estimulado a pensar, entendeu? Você pega a maioria dos jovens evangélicos, os caras não leem, os caras não sabem o que é leitura, entendeu? Você dá um livro pro cara de 100 páginas, como já aconteceu comigo, de indicar um livro pra um cara que tinha discutido comigo sobre arte cristã. Eu pensei que você ia se gabar falando, já aconteceu comigo, já li um livro de 100 páginas. De 100 páginas, Não, cara, eu tô falando porque assim, eu tô exemplificando, tô trazendo para a prática uma coisa que aconteceu comigo. O cara tava discutindo sobre arte cristã comigo, eu peguei e falei assim, ele começou a dar um monte de argumento que não tinha nada a ver. Eu falei assim, cara, pega aqui, lê esse livro. Aí dei um livro do Francis Schaeffer pra ele ler, um dos maiores filósofos cristãos de todos os tempos. Entreguei na mão dele e falei, lê. O livro tem 100 páginas, cara. O cara me entregou o livro marcado na página 20. Ele não leu, ele falou, cara, não vou conseguir ler não, toma aí. Você entendeu? É nesse estilo que eu tô falando, as pessoas... E esse cara, ele tem culpa, sim? Tem. Mas ele viveu dentro de um ambiente que não estimula ele a pensar. E antes de ensinar o cara a Bíblia, acho que a igreja deveria ensinar a pensar. E quando surgir, de fato, um questionamento na vida dele, como essa
da universidade, ele vai cair com tudo no chão, né? Porque a hora que ele chegar um questionamento do tipo, se Deus existe, por que as pessoas morrem de câncer? Aí eu falo, nossa, pois é, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Porque não foi estimulado a pensar. Exatamente. Ou então, se você tivesse nascido na Índia, você não era cristão. É verdade. Mas essa questão da leitura, do pensamento, tá muito complicado. Eu não vou reclamar da tecnologia de maneira nenhuma, que é uma coisa muito benéfica na nossa vida. Mas, por exemplo, fizeram um estudo de que a maioria das pessoas hoje não se preocupa em gravar informações importantes, porque você pode ter um acesso rápido no Google, na sua agenda. Sim. As informações estão muito fragmentadas. A gente nunca teve tanta oportunidade de entrar em contato com informações. E a maior parte do tempo, a maioria das pessoas gasta na internet no Facebook, lendo besteira, site de piadinha. A gente tem muito acesso. Site de piadinha. aritoledo.com. Fica a dica. Site de humor. Não fica a dica, gente. Não ouçam. E tá muito fragmentado. É difícil pegar por exemplo, a pessoa entra num link da Wikipedia e a linguagem tá muito assim. É um link que leva pro outro, que leva pro outro. No começo você tá procurando sobre, sei lá, naves e acaba vendo micose da unha do pé. E no fim das contas você não viu nada. Chega no final do texto, você não lembra o que o primeiro parágrafo do texto estava falando. Não, e assim, leu tanta coisa que não é nada. É um grande risco. E olha, eu tenho que dizer, e depor contra nós, inclusive, podcast, que assim, existe um grande risco das pessoas viverem viciadas em podcast e acabarem engolindo tudo que ouvem da gente e assumindo isso como opinião delas. E como verdade absoluta. A gente incentiva as pessoas a pesquisarem, a buscarem, mas não quer dizer que elas estão fazendo isso. Então pode ser que muitas pessoas que ouvem muitos podcasts têm suas opiniões formadas em cima de tudo que a gente disse, mas nunca pensou de fato em tudo aquilo. É um outro grande risco. Isso, seja crítico. Seja beriano, né? A gente sempre falou no podcast, seja beriano. Os berianos eram mais nobres do que os tessalônicos, porque eles conferiam tudo o que era pregado na palavra de Deus. Ainda mais que se a gente acredita realmente que o que a gente crê é verdade, então a gente não deveria temer, né? O confronto, a autoconfrontação, né? Buscar mais conhecimento e conhecer outras coisas e ver como aquilo se encaixa na nossa fé, porque se a verdade está do nosso lado, em algum momento a gente vai entender como que aquilo dali não vai me afetar, não vai me fazer entrar numa crise. Mas aí a gente prefere viver essa vida medíocre, compartimentada. Que o cara, ele é uma coisa na igreja e lá fora ele é outra coisa completamente diferente e acha que vai ser contaminado porque a verdade não tá dentro dele, a verdade não entrou nele. Como diria Arquivo X, a verdade está lá fora. Exatamente, Sara, isso aí, a verdade tá lá fora, a verdade não tá dentro dele, então ele acha que ele vai se contaminar em qualquer momento. E a discussão que a gente trouxe, um ponto que a gente pode trazer é esse, no ambiente de faculdade ou no trabalho, nesse ambiente que prova a nossa fé, a ideia é misturar-se ou enclausurar-se, você ir pra cima, se misturar com as pessoas, isso aí, partir pra dentro ou você se fechar dentro do seu gueto. Como é que vocês enxergam? Depende muito do que significa misturar-se, né? Até que nível você vai se misturar. E o misturar, ele tem dois lados, né? Você se misturar e ser visto pelos seus irmãos de fé como um ímpio, que tá se misturando com pessoas que bebem, que fumam, que jogam e que se prostituem. E também tem aquela, quando você se mistura com as pessoas, você se relaciona com elas e acaba se abrindo pra essas pessoas. E automaticamente você não mistura, é misturado. Exatamente, a sua fé é confrontada. Tem essas duas. E também você tem a escolha de se enclausurar, de não se misturar com ninguém, não sair com ninguém, só viver de igreja, casa e trabalho, igreja, casa e trabalho. É difícil a gente dizer, né? O certo é misturar-se. É claro que o certo é estar no mundo no sentido de você ser a luz desse mundo, você ser o sal dessa terra. Deus nos chama pra isso. Mas a gente tem que tomar os cuidados, né? Mas aí eu tô me protegendo, né, Paulinho? Não necessariamente. Às vezes sim, por necessidade, porque... Não, mas o evangelho chamou a gente pra se proteger ou a gente chamou a gente pra morrer, pra se doar? Não, eu tô falando que o certo é misturar-se, mas a gente tem que tomar cuidado, né, com quem tá ouvindo e ouvir isso. Então é isso aí. Eu tenho que estar no meio de tudo, participar de tudo, fazer parte de tudo desse mundo e tal, né? A gente tem que tomar cuidado pra não passar essa impressão, mas... tem uma questão assim, pra quem nunca viu água e óleo não se misturam, se você é menina, demaquilante bifásico. Eu não uso não, mas eu sei que o negócio não mistura. Então assim, pode estar no mesmo lugar,
Mas jamais a água e o óleo, eles vão estar literalmente juntos. Porque não tem como misturar. Embora estejam no mesmo lugar. Observe. Deixa eu fazer uma observação. Nesse caso do exemplo aí, água e óleo, quem é o crente? O crente é o óleo, né? Que é ungido. Ele parou e pra isso, Não, eu vou continuar a partir disso, só pra definir. Quem Pode ser a água viva. Então o crente é a água. Você tem que entender o seguinte. Pode ser whatever? O seu amiguinho lá é o óleo, você é a água. Quando vocês se misturarem, o seu amigo tem que virar água, cara. O ideal é esse. É luz e as trevas, né? Nós clareamos e não somos escurecidos. Exatamente isso. É bem melhor, luz e trevas. Isso. Não é que nunca se misturam. Na verdade, quando a água entra em contato com o óleo automaticamente deveria mudar suas características e virar água. Aí é a parábola do vinho, né, Thiago? Só Jesus na causa. Mas ele deu poder pra gente, cara. O problema é que a gente não assume esse poder que ele deu pra gente. Vai dar Hadouken no pessoal? Eu tô achando interessante, mas eu tô achando tão básico isso, né? Um princípio tão elementar. Cara, exato, é simples. O problema é que a gente que complica. É muito fácil o que Jesus falou. O problema é que a gente tenta fugir, a gente tenta se proteger, a gente tenta colocar cercas em volta de nós mesmos. Quando Jesus diz que se a gente tentar salvar a nossa vida, a gente vai se perder, entendeu? Sim. Essa é a mensagem do Evangelho. Na verdade, a gente tem que se perder pelo próximo. Exato, né? Exatamente, a gente tem que se perder. Pelo outro. O Evangelho é isso, cada vez mais eu tenho entendido isso. Cara. Eu também, isso aí. O foco do Evangelho é o próximo, é o outro. A gente tá aqui por causa do outro. E se a gente se fecha, se a gente se enclausura, como muitos crentes têm feito nas próprias igrejas, né? A gente vê cada vez mais gente ferida de igreja chegando na nossa igreja, falando, não quero me envolver com nada não, porque eu já fui muito envolvido, já fui professor de escola dominical e já levei tanta pancada que agora eu só quero ser eu e Deus e tô feliz assim. E o Evangelho não é nada disso, né? Quando você decide viver assim, você tá fora do propósito de Deus. Deus não quer se relacionar só com você, quer se relacionar com você para que você transforme quem tá perto de você. O maior exemplo disso é Deus e Jesus, né? Deus que doou o Filho dele por nós e Jesus que se esvaiu do poder divino que ele tinha e encarnou nossos pecados para poder nos salvar. É a base do cristianismo. Se você não consegue fazer alguma coisa pelo seu irmão, se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ou não faz nada por ele, isso é mentiroso. É o que a Bíblia diz. A gente tem que virar esse olhar. Cada vez mais eu tenho aprendido isso, repito. Então a resposta é misture-se. Misture-se. Misture-se e transforme o ambiente. Isso, não tenha medo. Não tenha medo. A verdade está em você. Confie no Espírito Santo que está em você e vai de cabeça. Se tiver que dar palestras na frente de um professor ateu no meio de uma classe que declarou que Deus está morto, vai firme e vai com o Espírito Santo. Vai revestido pela armadura do Espírito. Exatamente, com alguns livros. O Espírito Santo falou através de muitas pessoas, né? Ele usou muitas pessoas e a gente precisa se aproveitar desse legado. E o que vocês têm de livro pra indicar aqui, vocês apologetas? Para quem quer iniciar na questão do estudo da fé, tem uma Bíblia que eu comprei pro meu pai, é Bíblia de Estudo Defesa da Fé. Eu pensei que era Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Esse aí eu tenho que comprar pra mim, porque tá braba a situação. Oremos, irmãos. Põe meu nome na corrente. São vários apologetas, essa Bíblia é muito legal, porque assim, ela tem uns artigos no meio, e ela vem com comentário, não é versículo a versículo, mas os versículos que geralmente tem alguma celeuma, eles colocam uma nota de rodapé explicando aquilo. E falam sobre muitos temas, por exemplo, o que a Bíblia fala de homossexualidade, o que o cristão deve pensar de experiências sobre a morte, a argumentação moral sobre Deus. Não é um estudo assim aprofundado, mas de todos esses apologetas aí, os famosos, os bons, tem artigos de todos eles nessa Bíblia. E aí, para quem se interessar e quiser estudar, por exemplo, tem evolução, tem lógica, isso aqui é uma pincelada dos temas em geral. Então, essa
essa Bíblia é muito boa pra isso. Legal. Tem uma lista grande aqui de leituras, nem vale a pena a gente ficar falando de todas. Vamos fazer o seguinte, assim que o podcast entrar no ar, o Thiago vai colar essa lista nos comentários, e você pode ver lá se você tiver interesse. Fechou, Thiago? Fechou. Beleza. Ó, todo mundo mandando pro WhatsApp, ouça go.irmãos.com/pod254. E quem não tuitar vai morrer no acidente de carro. A Sarah não teve tempo de tuitar. Isso que dá gravar podcast andando no meio da rua. Valeu, galera. Valeu, Glória. Gostei muito da sua participação. Eu que agradeço. Só isso? Tá bom, então. Eu que agradeço. Para de rir. Ô, Paulinho, eu convidei ela, ela falou assim, quem tem que ir é outra coisa. Quem tem que ir é outra coisa. Quem tem que ir é outra coisa. Quem tem que ir, quem tem que ir, quem tem que ir é outra coisa. Eu que agradeço, foi bastante legal. É uma honra poder estar entre pessoas tão importantes como vocês. Nossa. Ai, as pessoas que ela conhece devem ser horríveis, né? Quem tem que ir é outra coisa.